Olá pessoal, nós vamos falar sobre elipse. Vamos colocar dois pontos fixos no plano cartesiano. Esses dois pontos nós chamaremos de foco, foco 1 e o foco 2. Então nós vamos traçar um terceiro ponto, um ponto qualquer, um ponto P. E o seguinte, o somatório das distâncias do primeiro foco ao ponto P, somado com a distância do segundo foco ao ponto P, se essa distância, esse somatório, for uma constante, então todos os pontos que satisfazem a essa condição são pontos que pertencem à elipse. Então é o seguinte, pessoal, aqui nós temos uma reta, um segmento de reta que conecta o primeiro foco ao ponto, um segmento de reta que conecta o segundo foco ao ponto P. Então aqui nós temos que a distância do primeiro foco ao ponto P mais a distância do segundo foco ao ponto P é igual a uma constante. Aqui nós colocamos o valor 2A. Sendo A uma constante, então o valor 2 vezes A também é uma constante. Então 2 vezes A é uma constante. Sendo assim, essa é a formulação da cônica. Então veja bem, da cônica que nós temos uma elipse no caso. Então olha só, aqui nós temos o desenho da elipse. Então qualquer ponto pertencente à elipse, ela satisfaz essa condição, onde a distância do foco a esse ponto, somado com a distância do segundo foco até esse ponto, corresponde a uma constante equivalente a 2A. E aqui você pode perceber, no desenho que está sendo mostrado para você, a representação da elipse, e onde nós temos que o somatório da distância entre os focos até esse ponto é igual a uma constante. Bom, quando a gente fala de elipse, nós temos algumas propriedades interessantes que nós vamos ver agora. Primeiramente, vamos falar aqui das distâncias. Aqui nós temos o eixo maior, certo? E aqui nós temos o eixo menor. O comprimento desse eixo maior corresponde a 2 vezes A, onde A é uma constante, certo? Então aqui nós temos o comprimento do eixo maior, corresponde a 2 vezes A, e o comprimento do eixo menor corresponde a 2 vezes B, onde B também é uma outra constante. E a distância do centro da elipse até o foco, no caso ambos os focos, já que eles estão igualmente espaçados, é uma distância C qualquer. Então essa relação que nós temos entre essas três constantes, que é a constante A, B e C, nós podemos fazer uma relação interessante. E veja só, aqui na elipse nós temos como construir um triângulo retângulo, onde nós temos como hipotenusa o valor que corresponde a A, ou seja, nós temos o triângulo retângulo. Aqui na hipotenusa temos o valor A e nos catetos nós temos os valores B e C. Então esses três valores são os parâmetros fundamentais para construir uma elipse. Sendo o seguinte, que se você conhecer dois deles, você facilmente consegue obter a equação da elipse. Até porque você só precisa conhecer dois, já que nós temos um triângulo retângulo e eles se relacionam de acordo com o triângulo retângulo. Então, se você conhece a hipotenusa e um dos catetos, você consegue determinar o segundo cateto. Se você conhecer o valor de ambos os catetos, você consegue determinar o valor da hipotenusa. Então, você só precisa conhecer dois desses valores. Então, veja bem, falando de equação da elipse, aqui nós temos a formulação básica, que é o somatório da distância entre os focos até o ponto é igual a uma constante, no caso 2 vezes A. Se você aplicar a fórmula da distância entre pontos, que foi uma fórmula que nós já vimos nas aulas anteriores, justamente aqui nessa formulação, você consegue facilmente obter a seguinte expressão matemática. Você tem que o quadrado de x dividido pelo quadrado de A mais o quadrado de y dividido pelo quadrado de B é igual a 1. Então essa é a fórmula básica da elipse. É a equação aí que é muito utilizada, cai bastante no vestibular. Então você não precisa inicialmente conhecer o valor de C, você só precisa conhecer, no caso, os comprimentos
aqui no caso do eixo maior e do eixo menor. Lembrando que o eixo maior ele tem um comprimento de 2 vezes A e o eixo menor tem um comprimento equivalente a 2 vezes B. Então você só precisa conhecer o valor de A e o valor de B. E é claro que se você não conhecer o valor de A ou o valor de B, mas tiver apenas um desses valores e o valor de C, você pode aplicar aqui a fórmula do Teorema de Pitágoras para encontrar o terceiro valor, que é o valor que você deseja. Bom, nesse caso aqui que nós temos, nós vemos que a nossa elipse aqui em questão, ela tem o centro dela correspondente também ao centro do nosso sistema de coordenadas, certo? O nosso centro do sistema cartesiano. Temos situações onde isso pode não acontecer, No caso que se houver uma translação, tanto no eixo X ou no eixo Y, então o centro da elipse pode ser que ela não esteja coincidindo com o centro do nosso sistema cartesiano. Então é a seguinte situação. Aqui nós temos uma elipse, e o centro dessa elipse ele não está coincidindo com o centro do nosso plano cartesiano. Nesse caso, a equação sofre uma leve mudança, No caso, os valores aqui da posição do centro da nossa elipse, elas também vão fazer parte aqui da equação para fazer justamente a compensação dessa translação que aconteceu tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então vamos lá, vamos recapitular aqui, vamos ver aqui as duas situações que nós temos. Nós temos duas situações. Primeiro caso, a elipse ela está exatamente no centro do nosso sistema cartesiano, ou seja, o centro da elipse também é coincidente com o centro do sistema cartesiano, então nós temos essa equação aqui, certo? Que é a equação reduzida, é conhecida como a equação reduzida. E a equação que é mais comum que você utilizar, E então temos a segunda situação, que é essa outra, onde o centro da elipse não coincide com o centro do sistema de coordenadas. Então nós temos essa segunda equação, onde os valores aqui, tanto do centro, tanto referente a x e y do centro da elipse, fazem parte aqui também da equação. E é claro que se esses valores aqui de xo e yo for igual a zero, então a gente obtém exatamente a primeira equação. Então essa aqui é a equação da elipse, pessoal. Uma boa aula para vocês, bons estudos e valeu, galera!